Prosseguindo com os nossos estudos, vamos criar a nossa primeira planilha. Eu vou navegar para a nossa pasta em que criaremos adequadamente as planilhas que utilizaremos. Vou clicar em planilha, vou dispensar esse arquivo que foi apenas para um exemplo da aula anterior e vou criar a nossa planilha. Você pode diretamente na sua página principal do Google já criar uma planilha, mas eu recomendo que você não faça dessa maneira, porque se você criar uma planilha por aqui, ela virá para o diretório raiz e ficará em um local desorganizado. Então é preferível que antes você navegue dentro do seu Google Drive até a pasta em que você quer manter a sua planilha e dentro dessa pasta crie a sua planilha. Vou clicar com o botão direito e em seguida em Google Planilhas. Assim que a minha planilha abre, eu vou ignorar qualquer coisa que aconteça ao redor e vou logo pôr um título adequado na minha planilha. Qualquer coisa eu posso fazer depois. Eu gosto de utilizar uma nomenclatura utilizando datas. Sigo a seguinte lógica. Primeiro eu digito o ano com 2 dígitos. Em seguida, digito o mês. E depois eu digito o dia. Dessa forma, eu consigo encontrar com mais facilidade o arquivo que eu procuro de acordo com a data. Depois eu digito underline e escrevo um nome pertinente para o arquivo. Leve em consideração o propósito desse arquivo. No nosso caso, vou colocar planilha de estudo 01. É importante que tenhamos a interpretação correta de um propósito para a nossa planilha, tendo em vista que outras pessoas irão utilizá-la. Portanto, vou começar abordando a ideia de que vamos trabalhar inicialmente com um banco de dados. E temos que seguir regras bem rígidas para manter o nosso banco de dados o mais íntegro possível. É interessante determinar que na linha 1 sempre tenhamos os títulos. Vou digitar alguns títulos de colunas nessa linha para o nosso exemplo. Algo que eu gostaria de chamar a atenção é que alguns nomes acabam ficando cortados. Eu posso clicar entre o espaço que existe nas 2 letras que determinam o título da coluna para redimensionar. Clicando, segurando e arrastando, eu redimensiono a largura da minha coluna. O mesmo funciona para a altura das linhas. Entretanto, se eu tiver várias colunas para redimensionar, esse pode ser um processo bastante penoso. É mais eficiente que eu clique nesse espaçozinho aqui, que está logo abaixo da caixa de nomes. E depois que eu clico, toda a minha planilha está selecionada. Agora, eu só preciso movimentar o meu mouse até que o cursor tome esse formato. No seu computador pode variar um pouquinho, mas vai ser algo que passa uma ideia de ter 2 setinhas, uma apontando para cada lado. Quando o cursor do meu mouse fica modificado, eu simplesmente dou 2 cliques. E aí, eu tenho todas as minhas colunas redimensionadas de maneira adequada. Lembre-se que estamos trabalhando com uma lógica voltada para banco de dados, então é importante demais frisar que, uma vez que eu determinei que uma coluna terá um tipo de dados, no nosso caso, aqui a coluna selecionada vai trabalhar apenas com nomes. Definitivamente,
eu jamais vou colocar aqui escrito a raça, cor predominante ou qualquer outro dado, apenas o nome. Ainda, pensando em bancos de dados, é importante não deixar células vazias. Isso pode causar um problema de processamento ou trazer dados errados. Vou colocar alguns nomes de animais aqui. Observe que a partir do momento em que eu coloquei dados na minha planilha nome, alguns nomes ficaram cortados. Caso isso aconteça, eu posso tranquilamente clicar nesse espaço vazio, dar 2 cliques nesse espaço que altera o formato do meu cursor entre as 2 letras da coluna e eu tenho um reajuste adequado. Perceba que, embora estejamos formatando os dados e tenhamos que tomar cuidado para não colocar muita coisa, nós ainda podemos ser criativos para deixar a visualização mais agradável. Você vai perceber que se eu tiver muitos dados e eu descer a barra de rolagem até um ponto mais baixo, eu não consigo identificar os meus menus. Considero muito interessante que você congele a primeira linha para manter os títulos sempre à vista. Há algumas formas de fazer isso. Entretanto, eu prefiro escolher essa forma por ser mais prática e rápida. Movimento o cursor do meu mouse até que ele se transforme em uma mãozinha, por exemplo. Então, quando essa linhazinha ficar mais escura, ela se destacar, eu só preciso clicar, segurar e arrastar para baixo onde eu quero congelar a minha linha. Perceba agora que eu posso procurar dados que estão mais embaixo na minha planilha e os títulos sempre ficam à vista. Outra coisa que eu vou fazer é dimensionar a altura da minha linha. Basta apenas que eu clique com o botão direito sobre o número, depois em redimensionar linha. Vou escolher a altura 30 por ser adequado ao meu exemplo, mas isso varia de pessoa para pessoa. Vou deixar o meu título um pouco mais destacado, selecionando todas as células que têm os dados referentes aos títulos. Eu posso utilizar um atalho de teclado para me ajudar. Clicando em Shift, Ctrl e depois tocando na setinha para a direita uma vez, eu consigo selecionar todo o intervalo de células com dados nessa direção. Agora eu vou centralizar na horizontal, mas também vou centralizar na vertical. Nossa formatação de dados está quase finalizada. Vou dar mais destaque visual, mas sempre levando em consideração a leveza. Pense que a sua planilha será utilizada por outras pessoas e talvez essas pessoas precisem passar várias horas na frente da sua planilha. Por isso é muito importante saber escolher cores suaves que promovam o menor esforço cognitivo, mas que também diminuam ao máximo a fadiga visual. Felizmente, o próprio Google Planilhas tem uma opção que me ajuda muito nessa questão. Para resolver essa questão, eu vou clicar sobre a célula A1. Em seguida, vou usar o atalho de teclado Shift, Ctrl e dar um toque na setinha para a direita e depois dar um toque na setinha para baixo. Isso faz com que eu escolha todo o intervalo da minha planilha que tem dados. Agora, eu vou clicar em Formatar e em seguida em Cores alternadas. O Google Planilha irá me sugerir algumas cores pré-estabelecidas dentro do sistema, mas eu posso alterá-las de acordo com o que eu quiser. Recomendo que você sempre escolha esses tons pastel porque são mais suaves.
e promovem menos fadiga visual. Considero que já podemos parar por aqui na nossa aula de hoje e não perca a próxima aula, onde iremos evitar que alguns dados sejam digitados de uma maneira errada. Então, se você gostou dessa aula e ela te ajudou de alguma maneira, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Até a próxima!